Ignorei tanto meu marido que ele foi embora sem me avisar. Eu, Carla 30, estou grávida de 6 meses do meu primeiro filho e do meu marido, Harry 31. Durante esta gravidez, estive muito exausta todos os dias e geralmente chegava em casa do trabalho e ia para a cama 1 hora depois, então acordava à meia-noite e reaquecia o que Harry havia feito para o jantar. Para contextualizar, faço parte de um grande projeto de trabalho que está em andamento há meses e estou extremamente sobrecarregada. Além disso, meu marido não tem emprego no momento e não está procurando um, a menos que eu o lembre. Tenho trabalhado horas extras para conseguir o máximo de dinheiro possível antes da licença maternidade. Nosso aniversário foi no dia 6 de agosto e eu perguntei a ele se poderíamos ter um jantar romântico em casa e depois nos aconchegar para assistir TV sob um cobertor quente. Achei uma ideia maravilhosa, já que estava cansada demais para sair e porque sabia que Harry estava fazendo a maior parte, se não todas, das tarefas domésticas. No entanto, ele pareceu um pouco irritado quando concordou, mas não pensei nisso. Na manhã seguinte, Harry parecia bastante frio comigo e mal me olhou nos olhos. Quando cheguei em casa do trabalho, ele não estava, mas isso era normal, pois ele poderia ter saído com amigos ou em uma entrevista, então fui dormir. Acordei às 11 naquela noite para ver que ainda estava sozinho em casa, então verifiquei meu telefone. Eu tinha cerca de 8 ligações perdidas de Harry e uma longa mensagem de texto. Estou resumindo, mas o texto dizia: entendo como você está cansada por causa dessa gravidez e por ter que trabalhar horas extras na maioria dos dias, mas cansei de ser ignorado todos os dias e de ter uma conversa de 5 minutos com você de vez em quando. Você espera que eu faça todo o trabalho doméstico e planeje nosso aniversário chato sozinho. Estou muito chateado, então vou ficar na casa de um amigo hoje à noite. Me mande uma mensagem quando ver isso. Claro que liguei para ele e mandei uma mensagem dizendo que estava arrependida e querendo conversar, mas nunca recebi uma resposta. De manhã, liguei para meu chefe para falar sobre o dia de folga e passei a maior parte do tempo esperando por Harry e planejando meu pedido de desculpas. No entanto, quando ele voltou para casa, silenciosamente me entregou uma rosa e um cartão dizendo que me ama, mas precisa de alguns dias longe de mim para descobrir o que vai fazer. Então, esses dias se tornaram uma semana. Essa parte aconteceu no dia 13, 8 dias depois. Mandei mensagens para ele todos os dias e ele sempre dizia que precisava de mais um dia, ou apenas mais uma noite com seus amigos para descobrir tudo isso. Mas no dia 13, decidi ir à casa do amigo que ele estava hospedado para enfrentá-lo. Então eu dirigi, quase 30 minutos de distância, e bati na porta com tanta força que pude ouvir o eco de dentro. A essa altura, percebi que deveria ter colocado mais esforço em nosso relacionamento, mas ele também deveria ter falado comigo sobre isso em vez de fugir. O amigo de Harry veio até a porta e ficou confuso, mas feliz em me ver. Ele parecia um pouco nervoso enquanto eu falava com ele e ele tinha que quebrar o silêncio de vez em quando com comentários sobre minha gravidez e como ele mal podia esperar para conhecer o bebê. Por fim, paramos de conversar e eu praticamente exigi ver Harry, dizendo que queria me desculpar, mas também explicar o quão infantil ele estava sendo ao se esconder de mim. O que eu achei absolutamente hilário, mas na verdade nem um pouco, foi que seu amigo disse que Harry não estava lá e partiu para a Irlanda no dia 9. Irlanda! Dizer que eu estava absolutamente além de furioso e extremamente confuso seria um eufemismo. Seu amigo me convidou para entrar e me sentou para conversar. Acontece que Harry contou a seu amigo sobre nossos problemas e teve a solução de sair de férias como um casal para resolver tudo e aprender a se amar novamente, nas palavras de Harry. Então, é claro, seu amigo achou uma ótima ideia e o ajudou a reservar o voo na noite do dia 5, a primeira vez que ele se hospedou na casa de um amigo. Como era uma reserva de última hora, o amigo de Harry ficou acordado com ele por um bom tempo antes de encontrar um voo que estava levando mais alguns passageiros devido a passagens canceladas. Seu amigo então explicou como ele ficou confuso quando cheguei à porta, mas não quis dizer nada sobre o feriado, caso tivesse acabado cedo devido a uma discussão. A passagem de volta de Harry está reservada para o dia 20 de agosto. Estou tão zangada e com o coração partido para ser completamente honesta.
Mandei uma mensagem para ele no momento em que seu amigo terminou de falar e Harry apenas respondeu 1 hora atrás com nada mais do que tive que descobrir as coisas. Desculpe. Então agora estou sozinho em casa, de novo, e tentando descobrir o que vou dizer quando ele chegar em casa. De qualquer forma, obrigado por ler sobre como minha vida está indo. Observação: sou do Reino Unido, então a Irlanda não é tão longe quanto as pessoas pensam, já que não sou americano, mas ainda é distante. Outra nota: uma pergunta que fica repetindo é de onde ele tirou o dinheiro sem você perceber, então vou deixar minha explicação dos comentários aqui. Ele tem uma conta bancária com o dinheiro de quando trabalhava na adolescência e pouco depois dos 20 anos, antes de nos conhecermos, e, alguns anos atrás, concordamos em não tocar nesse dinheiro e aumentá-lo de vez em quando. Era uma conta de poupança de backup, então estou assumindo que ele pegou o dinheiro de lá, já que não era da conta conjunta. Tive tempo para pensar um pouco. Aqui está outra nota, 6 horas depois. Eu sabia que este post chamaria atenção, mas presumi que seria apenas um pouco. Eu nunca usei o Reddit antes, mas já o vi no TikTok algumas vezes, então pensei que as postagens só se tornassem populares lá, e talvez esta se tornasse tão popular quanto minha postagem no AITA, não muito. Fiquei chateada quando postei isso e não pensei em como lidaria com todos os julgamentos e conspirações quando me acalmasse. Agradeço as duras verdades, empatia ou conselhos dados a mim, mas não estou me divorciando dele, trocando as fechaduras, chamando um advogado ou qualquer coisa assim. Pequena atualização. É dia 17 agora, eu pensei mais. Não vou decidir nada até nossa conversa, mas definitivamente não vou ficar em minha casa com ele depois disso. Não posso confiar que ele não fugirá novamente. Falarei mais sobre isso na minha atualização atual, mas ganhei algum respeito próprio e percebi que ele está sendo um babaca. Conversei com minha mãe e ela está feliz por eu ir morar com ela no dia 21 e estou livre para ficar o tempo que precisar. Então, vou postar uma atualização quando puder. Espero que um dia depois que Harry esteja em casa. 21. A atualização. Quero começar dizendo que muitas perguntas foram respondidas desde que Harry voltou para casa ontem à noite. A principal delas é que ele usou a segunda passagem, mas para a irmã. Nos últimos dias, o amigo de Harry tem morado comigo e me ajudado nisso. Uma maneira foi ele agendar um casal e um conselheiro individual para Harry e eu. Eu também tenho ligado para minha mãe todos os dias desde o dia 13 e com uma sessão de aconselhamento. O amigo de Harry e minha mãe me dando o mesmo conselho. Agendei um licença maternidade antecipada com um pequeno bônus em cada contra-cheque por causa de todas as minhas horas extras e ajuda não remunerada. Saio oficialmente do trabalho em 4 dias. De volta a ontem, o amigo de Harry foi buscá-lo e me enviou fotos de quem ele estava como garantia de que era sua irmã, Tiff, nome fictício. Quando eles chegaram, preparei o jantar e limpei o andar de baixo de nossa casa para que pudéssemos ter uma conversa civilizada sem fome ou distrações para nos impedir. Harry parecia extremamente cansado e parecia prestes a chorar no momento em que abri a porta para todos eles. Eu fui incrivelmente paciente pelo único motivo de ser capaz de passar por essa discussão inteira. E então, quando Harry não quis falar, deixei Tiff explicar por que ela tinha ido com ele. Tiff é uma senhora adorável que me ajudou durante os meses antes da minha gravidez. No entanto, Harry não manteve contato próximo com ela e perdi contato quando o projeto de trabalho começou. Por causa disso, ela não tinha ideia do que estava acontecendo até que Harry ligou para ela e disse que tinha uma passagem em reserva para a Irlanda. A princípio ela relutou, pois sabia que eu estava grávida, então tentou perguntar por que ele iria embora e se eu estava com alguém que pudesse cuidar de mim. Eventualmente, Harry explodiu e disse a ela o verdadeiro motivo de sua partida, e então ela se juntou a ele para se certificar de que ele sabia que estava errado, mas também para ajudá-lo com todas as emoções que ele estava sentindo. Ela foi a razão pela qual Harry voltou para mim. Se ela não tivesse ido com ele, então Harry admitiu que poderia ter se mudado para o centro de Londres ou uma pequena vila no interior para se esconder disso. Levou tudo em mim para não chorar quando ela admitiu isso, e eu podia ver claramente a vergonha no rosto de Harry. Não vou recitar tudo palavra por palavra, então vou esclarecer rapidamente algumas coisas.
1. Harry usou a conta de poupança de backup como eu pensava para pagar os ingressos. 2. A razão pela qual o amigo de Harry não viu para quem era o outro ingresso foi porque, uma vez que encontraram os ingressos, o amigo de Harry foi para a cama. 3. Tiff esteve ao lado de Harry durante todo o feriado na Irlanda e confirmou, sem dúvida, que não era para encontrar uma aventura. Eles passaram a maior parte dos dias no quarto de hotel mais barato possível em silêncio antes de Harry começar a falar sobre tudo. 4. Quando nos conhecemos e nos casamos, Harry era um homem amoroso, trabalhador, cujo único sonho era ter uma família maravilhosa e depois se aposentar em uma daquelas lindas vilas de pedra no sul da Inglaterra. Depois de uma hora, Harry finalmente falou. O amigo de Tiff Harry foi para a sala de estar, mas nunca imaginei como seria estranho estar com Harry novamente. Ele confessou que tinha parado de me amar um mês depois da minha gravidez. Não tinha a ver com o fato de eu estar sempre doente, suja como uma toupeira, ou não parar de falar do bebê. Ele simplesmente não tinha um motivo. Como ele não conseguia pensar no motivo de ter parado de me amar, presumiu que o amor voltaria em pouco tempo, que talvez fosse algum delírio causado pelo estresse de um bebê a caminho. Com o tempo, aquele amor não voltou e ele começou a se sentir incrivelmente culpado e sozinho nisso tudo, que foi quando ele foi demitido do emprego. Ele me disse que era porque seu desempenho no trabalho era menosprezado pela nova administração, mas na verdade era porque ele estava muito preso em seus sentimentos para pensar em qualquer coisa além do quanto ele ainda não me amava. Então, ele nunca tentou arrumar um emprego, porque ficar em casa sem mim, já que eu tinha que trabalhar mais, era muito melhor do que ficar sentado no trabalho e possivelmente ser demitido de novo. Ele passou a amar como tinha um tempo sozinho até o momento em que se sentia sozinho. Foi quando ele se recusou a trabalhar só para não ter que me ver. Ele queria sentar e esperar e ver quanto tempo levaria até que eu venha até ele. A viagem era para testar as águas. Era para ver se a vida seria melhor sem mim. Ele ainda não decidiu. Em toda a sua explicação, ele ficava enfatizando que não me amava e falava como se eu fosse uma criança que precisava ouvir uma coisa 1000 vezes só para entender. Ele nunca se desculpou. De uma maneira grosseira, fiquei chocada, perturbada. Se você tem uma palavra para descrever essa emoção terrível, então eu senti. Chorei, gritei, chorei de novo e ficamos em silêncio até eu poder falar. Então eu disse a ele como nunca poderia confiar nele novamente. Como eu poderia confiar nele para não abandonar a mim ou o bebê? Como eu poderia confiar nele para me contar essas coisas ou explicar suas emoções ou para ver a história de ambos os lados? Como eu poderia me esforçar novamente para um marido desamoroso? E então eu tomei a decisão por ele. Íamos ao aconselhamento de casais, não para ser um casal melhor, mas apenas para nos entendermos e aprendermos a nos comunicar adequadamente enquanto estamos juntos e com outras pessoas. Não importa o que aconteça, nossas vidas sempre se envolveriam por causa do casamento e do bebê, então precisamos ser capazes de conversar. Mudei-me para a casa da minha mãe e estou livre para ficar o tempo que for necessário. Minha mãe está me ajudando a transformar o quarto vago em um berçário e está sendo a mãe mais incrível, solidária e incrível que alguém poderia ser. Tiff e eu vamos manter contato mais próximo e o ex-amigo de Harry disse que ele pode ser o motorista do compromisso e será meu segundo contato de emergência. Quando eu estiver em trabalho de parto, minha mãe estará comigo, e Tiff e o ex-amigo de Harry estarão esperando para conhecer o bebê e impedir Harry de ver a sala de parto. Finalmente, deixei claro para Harry que vamos nos separar por enquanto, mas vamos nos divorciar, permanecer separados depois que o bebê nascer. Vou garantir que ele não seja mencionado em meus contatos de emergência. Ele não pode ser confiável para aparecer ou mesmo onde ele diz que está. Não vou mais atualizar isso, pois tenho coisas para fazer e um bebê para o qual me preparar. Obrigado por ficar por aqui e ler tudo isso. Responderei a todos os comentários que vir a quiser, mas esses são tudo que direi depois disso.